Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. A gente vai dar sequência à citologia, a gente vai falar sobre a aula de número 2, que a gente vai focar no núcleo celular, que é uma organela que não está presente em todas as células, lembrando que a gente falou, né, que os procariontes eles não têm a carioteca e por isso não vão ter o núcleo. O DNA deles fica disperso ali pelo citoplasma, uma região que a gente chama de nucleolo. Aqui, a ideia do núcleo é justamente proteger esse DNA. Lembrando que os procariontes, por não terem essa estrutura, acabavam sofrendo mais mutações por efeitos externos, como a radiação ultravioleta, o que acelerava a diferenciação desses indivíduos. Aqui nos eucariontes isso dá uma leve estacionada, as mutações ainda acontecem, mas como esse DNA está um pouco mais protegido, a gente vai ter uma redução nesse aspecto. Agora, do que é feito o núcleo, né? O núcleo, então, ele é feito da carioteca e do DNA. Só que a carioteca é apenas um envoltório nuclear, então uma membrana protetiva em relação a esse material genético, e ela tem vários poros, tá? Então veja aqui que nos dois desenhos eu fiz questão de colocar os poros, porque esses poros vão ser usados para a liberação de material do núcleo em direção ao citoplasma. Muito importante no que a gente vai falar, que é a transcrição. Agora, o DNA ele vai estar dividido em duas regiões. Na região que a gente chama de nucleolo, que é essa região mais interna aqui, mais densa, que é uma região onde a gente vai ter o DNA mais ativo, o DNA que está sendo lido, tá? E a gente vai ter também outras enzimas ali presentes, bem como o RNA ribossomal. É uma região de atividade muito intensa e a gente percebe a existência dela principalmente pelo microscópio. Como é muito densa, a luz não passa, então é um ponto escuro quando a gente avalia histologicamente a célula. E a cromatina vai ser uma região de DNA mais condensado, menos utilizado, e por isso a gente vai ver mais detalhes, tá, nessa região. E lembrar que o DNA ele vai estar associado a proteínas histonas, são proteínas que vão enrolar. Lembrar muito do que a gente fala, a gente vai lembrar dessa analogia do papel higiênico. Para você ler o DNA, você precisa desenrolá-lo, e para você guardar, armazenar, é melhor que você guarde enrolado, condensado, tá bom? Aqui a cromatina é mais o DNA que não vai ser, então, lido com frequência. Agora, o foco principal que a gente vai trabalhar nessa aula aqui vai ser justamente os fenômenos que acontecem no núcleo, a começar pela replicação. Eu primeiro vou falar um pouquinho, tá aqui embaixo no caderno, sobre o modelo de replicação, porque a gente tem 3 modelos os quais foram pensados inicialmente para a gente acabar observando, tá, a replicação acontecendo. Isso antes da gente compreender de fato. Tá aqui no meu cantinho, tá? Também no slide. A gente tinha um modelo que é chamado de conservativo, esse primeiro aqui, e tá aparecendo aqui para mim no meio. A ideia de modelo conservativo é que a gente conservava as fitas, ou seja, o DNA ele abria, era lido e depois ele voltava a se unir, formando aquela molécula original. E as fitas novas acabariam se conectando. Na minha cabeça isso nunca fez sentido, porque se você vai abrir, você vai usar de molde essas fitas, por que você vai se juntar depois com a fita original, né? Não vai ficar muito inteligente. O modelo dispersivo, então, nem se fala. O modelo dispersivo acreditava na ideia que as fitas ficavam misturadas, era meio fita nova, meio fita antiga, uma coisa muito louca. E para mim sempre foi mais óbvio que é importante a gente provar, que o que funciona é o modelo chamado de semi-conservativo. Então eu abro a dupla fita, uso elas de molde e com elas eu faço 2 novas fitas novas que vão se unir às fitas antigas. Então repara que aqui eu abri as fitas que estão na cor preta e eu fiquei com fitas que têm a cor preta e cor azul, perdão, não sou daltônico não, que a gente vai ter aqui essa fita semi-conservativa. Agora, vamos entender como é que isso foi provado, né? Então esse é um experimento que ficou famoso, a UERJ ama cobrar no exame de qualificação, tá? Que é o experimento do Mezenson e do Stoll, 2 grandes cientistas que foram fazer isso através de uma análise por densidade. Aqui eu vou usar as cores vermelho e laranja para simplificar pra gente, mas o foco principal para eles era o peso molecular. O que eles fizeram? Eles pegaram e cultivaram uma célula num meio, tá, que só tinha nitrogênio 15. O nitrogênio que tem um neutro a mais, um nitrogênio chamado de pesado. Esse nitrogênio, então, ele era distintivo em relação ao outro pelo seu peso molecular e eu poderia ver que ao ter essa única célula, vamos pegar como se fosse uma célula só de referência, ela só teria material genético composto aí por nitrogênio 15. O nitrogênio mais pesado, mais denso e que por isso ficaria mais no fundo aqui do tubozinho de ensaio. Agora, depois ele pegava essa célula que estava apenas com nitrogênio 15 e levava para um ambiente comum, um ambiente natureza normal, onde a gente encontra praticamente nitrogênio 14 como base. Nitrogênio que é um pouco mais leve que o nitrogênio 15, porque tem um neutro a menos. E ele botava essa célula para se dividir. Na primeira divisão, como a gente sabe, o modelo é semi-conservativo, então o que aconteceu? As fitas feitas de nitrogênio 15, aqui vermelho, se abriram para que a gente tivesse a formação de fitas novas, tá? Que aqui vão ser feitas de nitrogênio 14, que para a gente, para o desenho, está na forma de laranja.
Então a gente ficou como resultado, após uma divisão, 2 novas fitas e o resultado seriam 2 moléculas de DNA mistas, uma fita 15, uma fita 14, uma fita vermelha, uma fita laranja. Após a segunda divisão, o que eu observaria? De novo, cada uma dessas fitas se abre para servir de molde para a sintetização de novas fitas. As novas aqui vão ser sempre laranja, nitrogênio 14, porque é o nitrogênio que tem no meio. E aí o que a gente tem como resultado? 2 moléculas mistas e 2 feitas apenas de nitrogênio 14. Se eu fizesse mais uma divisão e mais uma divisão, vocês vão ver que sempre vão se manter aqui ao longo do tempo as fitas mistas. Sempre 2. E eu vou ter cada vez mais fitas apenas de nitrogênio 14. E como é que eles viam isso? Porque eles não viam essa cor, eles viam pelo peso molecular. Então, de início, só tinha nitrogênio 15, então a gente tinha apenas moléculas de DNA na parte mais inferior do tubo de ensaio. Após uma divisão, o que aconteceu com essas moléculas de DNA? Elas deram uma subidinha, ficaram aqui no meio do caminho, porque eram fitas mistas, nitrogênio 14 e nitrogênio 15. Depois, após uma segunda divisão, a gente fez 2 grupos de moléculas de DNA. Umas de fita mista, aqui no meio, e agora fitas apenas nitrogênio 14, fita mais leve, e aí com isso ficava na parte superior. E depois, à medida que a gente ia avançando nas divisões, esse espaço aqui de cima, né, que está aqui embaixo, que está aqui ocupado pelos DNAs que tem apenas nitrogênio 14, vai ficando cada vez mais grosso, vai tendo mais moléculas de DNA. Enquanto que a fita aqui presente, onde a gente só tem nitrogênio e fita mista, não muda de tamanho, porque eu sempre vou ter aquelas apenas 2 moléculas. A West já perguntou várias vezes isso. Quantas moléculas vão ter até 10 divisões depois? 2, gente. Se só tinha uma fita de nitrogênio 15 associada a outra fita de nitrogênio 15, ou seja, uma molécula de DNA com nitrogênio 15, eu sempre vou ter 2 moléculas mistas para sempre, tá? Isso não vai mudar porque a gente fala que o DNA ele é eterno, ou seja, ele é sempre usado de molde para sintetizar uma nova fita. Porque lembre-se lá das aulas de bioquímica. Se de um lado tem um A, do outro vai ter o T. Se do lado tem um C, do outro vai ter um G. Sempre fazendo aquela correlação que foi vista já cientificamente, tá bom? Agora, esse experimento do Madison-Stoll, ele já apareceu de diferentes formas. É importante que vocês pratiquem isso até na questão desenho. Eu sei que na prova do Enem, na prova da UERJ, você não pode levar nada além de uma caneta. E aí eu recomendo que você use, por exemplo, fita contínua e fita pontilhada, porque você consegue visualmente ver a diferença, tá bom? Agora, como que a replicação acontece em nível de detalhes, né? Então, beleza, é uma fita antiga com uma fita nova, mas como que vai haver essa relação? A fita antiga, então, ela se abre para que haja a leitura dela. E essa abertura requer a ação de uma enzima, na verdade, de 2. Elas vão abrir o que a gente chama de uma forquilha de replicação. Forquilha é esse espaço aqui aberto, tá? Agora, quem é que vai desenovelar primeiro o DNA e depois distorcer ele? É a enzima chamada de topoisomerase. Então a topoisomerase ela vai girando, distorcendo o DNA até que fique uma dupla fita conectada paralela, como a gente está vendo aqui nesse cenário. E depois, uma outra enzima chamada de helicase, essa é até mais importante, já caiu mais em prova, ela vai romper a dupla fita. E aqui eu sempre gravo porque a helicase rompe a dupla hélice, então helicase e hélice. Ou se você quiser gravar também de outra forma, é importante pensar que essas ligações entre a dupla fita é feita com ligação de hidrogênio, H. Então H de helicase. Essa enzima, então, ela vai abrir finalmente a dupla fita e eu vou poder ler essa informação para que eu possa fazer a replicação acontecer. Agora, quem é que replica de fato? Quem é que faz a nova fita? É uma enzima chamada de DNA polimerase. Ela está aqui em verde no meu desenho e ela está aqui nesse azul meio esverdeado aqui na imagem do slide. A polimerase, ela tem a capacidade de ler o que está na outra fita. Então, se ela lê uma adenina, ela vem e coloca uma timina a partir dos nucleotídeos disponíveis ali dentro do núcleo. Porém, a polimerase ela é um quê de burrinha. E ela também não está sozinha, tá? Na verdade, é um grupo de enzimas. Tem a polimerase responsável pela replicação e tem a polimerase responsável por leitura e correção de erros. Isso aqui é muito interessante. Disso ela não tem de burra nada. A cada erro que a polimerase que está sintetizando comete, vem uma outra polimerase e consegue ler e identificar esses erros e consertar, trocar o nucleotídeo. Então essas polimerases fazem com que a taxa de mutação dentro dessa célula seja bem reduzida. Até porque a mutação aqui é impactante, a mutação no DNA permanece, vai ser passada adiante. Então a gente não pode errar com tanta facilidade. Agora, por que eu disse que ela é meio burrinha?
ela não consegue entender onde ela começa. E aí eu não diria nem talvez burrinha seria a melhor palavra. Vamos fazer uma analogia como se ela não tivesse a capacidade de enxergar o DNA muito bem. E aí que entra a DNA primase. Eu costumo falar que ela é como se fosse o cão-guia aqui desse tipo de enzima, ou seja, ela que vai guiar o indivíduo, no caso não é um indivíduo, é uma enzima, até o local correto. Isso é muito maneiro, porque a DNA primase, então, ela chega ali, ela se conecta à região onde vai começar a replicação e ela chama a polimerase, que começa a sintetizar a partir desse ponto. Então, repara que a primase, ela conecta, chama a polimerase e ela, a partir dali, ela vai sintetizar essa nova fita, tá? A primase nada mais é do que um primer, ou seja, um trechinho de nucleotídeos que vai acabar se conectando ali à base da outra fita. Agora, a parte final aqui que é complicada. A gente tem que lembrar o seguinte, a fita de DNA, ela é uma fita antiparalela, né? Ou seja, de um lado eu vou ter 5 linhas, 3 linhas, e do outro eu vou ter 3 linhas, 5 linhas. Ou seja, ela sempre conecta ao contrário. E isso faz com que a gente tenha um resultado problemático para a polimerase. Tá? Primeiro, por que 5 linhas, 3 linhas? Vamos recapitular. Por causa dos carbonos livres, né? Então, todo nucleotídeo tem um carboidrato de 5 carbonos. E o 3 e o 5 ficam livres. Então, a gente fala de extremidade 3 linhas e 5 linhas. Para que fica livre? Para conectar outro nucleotídeo, fazendo uma ligação fosfodiéster. Só que a polimerase, ela só consegue fazer uma fita em um sentido. Ela só consegue colocar novos nucleotídeos na extremidade 3. Ou seja, ela só faz a sintetização no sentido 5 para o 3. 5 linha, 3 linha. Que muitas questões já chamaram isso de sentido da vida, como se fosse uma forma aí da gente acabar observando apenas, tá, a replicação acontecendo nesse sentido. Agora, o fato dela ser 5 linha, 3 linha, pode te perguntar, tá, mas e aí? Olha aqui para a fita de cima. Essa aqui é a fita que está original, a fita molde, 3, 5. Com isso, quando a polimerase for fazer a sintetização, ela vai sintetizar uma fita no sentido 5, 3. E esse sentido é de boa, porque para onde que está abrindo o DNA? Está abrindo aqui na direita. Então, à medida que ela vai sintetizando, a helicase está aqui, ó, só abrindo. E ela sintetiza mais, abre mais, sintetiza mais. E vai nesse caminho, ou seja, eu consigo ir sintetizando a nova fita a partir do momento que a helicase abre um novo caminho para que eu possa fazer essa leitura. Então essa polimerase não tem trabalho. A polimerase aqui na fita em cima, como ela está no sentido 5 linha 3 linha natural, ela consegue fazer uma fita que a gente chama de contínua. Agora, do outro lado, se aqui era 3,5, aqui é 5,3. Então, a polimerase vai conseguir sintetizar aqui no sentido para o lado de cá? Não vai. Ela precisa fazer no outro sentido. 5 para o 3, 5 para o 3. E aí, como é que ela compensa fazendo isso? Ela vai ter que sempre ficar indo e voltando. Então, imagina que aqui está a forquilha. A polimerase vai até aqui na forquilha e começa a sintetizar voltando. Só que até isso ter acontecido, o que aconteceu com a forquilha, ela já veio para cá. Aí ela volta até a beirada, próxima à forquilha, e volta sintetizando. Então o que ela está fazendo aqui, gente? Ela basicamente vai e volta várias vezes, criando vários fragmentos de DNA. E é por isso que a gente chama essa fita aqui de fita descontínua, no sentido que ela não tem uma continuidade. São vários pequenos fragmentos. Quem descobriu isso foi um japonês que é chamado de Okazaki. E aí por isso ele deu o nome dele aos fragmentos e aí ficou conhecido como fragmentos de Okazaki. Então, quando a gente finaliza, de fato, a replicação, o que vai precisar acontecer com esses fragmentos? Eles precisam ser conectados. E aí, quem entra na jogada é uma enzima de nome muito fácil, ela é chamada de DNA ligase. Qual é o papel dela? Ela vai ligar o DNA, ligando esses possíveis fragmentos, que vão acabar depois formando uma nova fita e, com isso, uma molécula de DNA. Então entenda que no final dá uma certa complicação aqui no lado de baixo, mas eventualmente a gente vai ter duas moléculas novas de DNA, sempre uma fita molde, que é uma fita antiga, com uma fita nova, replicação que a gente chamou de semi-conservativa. Agora você pode estar se perguntando para que duplicar o DNA? A célula só duplica o DNA em uma situação, quando ela vai se dividir, porque o DNA só precisa basicamente de ter uma molécula dentro de cada célula. Então se ela está duplicando é porque eventualmente ela vai acabar fazendo a divisão celular de mitose ou de meiose, aumentando o número de células desse indivíduo, tá bom? Agora, vamos entender uma coisa que é assim importante, é pensar o seguinte: se eu só vou usar o DNA para multiplicar, eu poderia só ficar estocando ele, mas a verdade é que o DNA ele tem uma função muito mais importante do que simplesmente ser usado, tá, de multiplicação, que ela vai ser usada para guardar informação. Então, quando a gente aprende a molécula de DNA, a gente aprende que é uma molécula que contém a informação
hereditária, informação dos nossos pais, né? Então eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Óbvio que por causa da genética, né, dominante, recessivo, eu posso parecer mais com um do que com o outro, mas a nível de DNA mesmo, eu tenho 50-50. E o que tem lá no DNA? Eu tenho uma informação na forma de nucleotídeos, e a cada sequência de um grupo de nucleotídeo eu tenho o que a gente chama de um gene. Então um gene é um trecho, uma porção de DNA que vai levar à formação de uma proteína. Então eu tenho o gene da insulina, é a informação para fazer a insulina. Eu tenho o gene da melanina, é a informação genética para produzir a proteína melanina. E eu vou ter vários genes, vários, milhões de genes. E cada gene vai levar à formação de uma proteína. Mas como que é feito esse processo? Para que eu possa fazer, para que eu possa expressar esse gene, eu preciso conseguir ler o DNA, fazer uma mensagem, um RNA mensageiro, para depois traduzir essa mensagem numa proteína. Porque muda a linguagem. Porque quando a gente fala de DNA e RNA, são ácidos nucleicos, é feito de nucleotídeo. A proteína em si ela é feita de aminoácidos. Por isso que a gente chama esse processo de tradução. E esse conceito de transcrever e traduzir genes é o que a gente chama de expressão gênica. E aqui tem que deixar um parênteses. Isso já caiu em Enem. Todas as células do nosso corpo têm exatamente o mesmo DNA, ou seja, todas as células têm toda a informação genética do meu corpo. Porém, é importante que seja dito, cada célula só vai ler determinados genes que importam para o seu funcionamento. Então, um neurônio, por exemplo, vai ler o gene da acetilcolina, um neurotransmissor importante. Mas ele não vai ler o gene da melanina, uma proteína que é expressa na pele. Da mesma forma, um queratinócito, essa célula que fica aqui na extremidade da epiderme, ele vai ler o gene da queratina, mas a da acetilcolina ele não vai ler, ele não vai expressar, porque não faz sentido para o funcionamento de um queratinócito produzir essa proteína. Tá? Então o que muda de uma célula para outra do nosso corpo não é o DNA, e sim qual trecho dele é expresso, ou seja, qual trecho dele será lido, transcrito e traduzido. E aí é por isso que a gente vai falar agora dos dois processos, transcrição e tradução. Então, primeiro para começo de conversa, por que transcrever para depois traduzir? Se eu traduzisse antes de transcrever, eu basicamente teria que traduzir o livro inteiro, né? Porque eu costumo falar que o DNA é como se fosse um livro de receitas, tem toda a informação. Mas não dá tempo de traduzir tudo aquilo, eu só quero traduzir o que importa. É por isso que antes da tradução, antes de levar essa transformação para uma proteína e para aminoácidos, eu vou primeiro apenas codificar o trecho do gene. Ou seja, eu vou ler o DNA e eu vou sintetizar uma fita de RNA que contém essa mensagem, tá? Isso é transcrever. Transcrever é pegar uma informação de um lugar que tem muita informação e pegar só uma mensagenzinha. Quem é que vai fazer esse trabalho? Qual é a enzima que sintetiza RNA? O nome aqui ajuda, né? Qual era o nome daquela enzima que fazia DNA? DNA polimerase. Qual vai ser o nome da enzima que faz RNA? RNA polimerase. Só muda a primeira parte, tá? Agora, tem diferenças. Ela, obviamente, assim como a polimerase lá do DNA, só lê num sentido, mas isso não tem problema, porque só apenas um lado, tá, da fita de DNA vai ser, de fato, lido, tá? A gente tem aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem, a gente chama de fita antissenso e fita senso. Então ela vai ler aqui a fita antissenso apenas, porque ela vai fazer uma fita similar a senso, tá? Que vai ser aquela que vai se transformar no RNA mensageiro. E a gente vai ter também um lado importante de vocês entenderem, é que não vai ter correção de erros aqui. Porque um RNA mensageiro ele vai ser usado algumas vezes. Então se tiver algum defeito, pode ser que gere uma proteína defeituosa, mas logo depois de quando for sintetizar um novo RNA, esse defeito já não vai mais ter passado. Ou seja, não tem a preocupação de mutação aqui. Tá? Agora, novamente a polimerase não sabe se encontrar, aí que entra a ideia de região promotora, onde a gente vai ter a ligação, tá, da RNA polimerase, e normalmente eu tenho a ajuda da célula por chamados fatores de transcrição. Isso inclusive é o que determina a expressão gênica da célula. Ou seja, por que um queratinócito da pele não consegue fazer acetilcolina? Porque ele não tem um fator de transcrição para acetilcolina. Não tem nada a ver com o papel dele, então por que ele perde? E quais são as células que têm vários fatores de transcrição? São células ainda indiferenciadas, células tronco, tá? Que ainda não têm definição do que vai fazer, então em geral ela guarda fatores de transcrição para quase todos os genes. E à medida que ela vai se diferenciando, ela vai perdendo esses fatores e com isso ela só consegue transcrever determinados genes associados à sua função, tá? Agora, vamos entender mais um detalhe importante, que é o seguinte: o nosso DNA, diferente do DNA dos procariontes, ele é muito complexo e muito grande. E a gente tem duas grandes regiões,
as regiões chamadas de exons e as regiões chamadas de introns. Exon é a região que é codificante do DNA, ou seja, é uma região que precisa e irá ser traduzida, eventualmente. Enquanto que o intron é uma região não codificante, é uma região que normalmente não é traduzida, ou seja, ela não vai ser codificada. Agora, o intron a gente vai ver, no início a gente chamava ele de inútil, era assim inclusive que eu gravei na escola, intron inútil, porque ele não é lido. A gente vai ver que não é bem verdade, em alguns casos, não é sempre, pode haver a leitura também de introns, mas em geral existe uma etapa entre a transcrição e a tradução chamada de splicing, no inglês, e no português processamento, no qual eu vou preparar esse RNA mensageiro. Eu vou acabar tirando, tá, os introns e deixando apenas os exons, que é isso que vocês estão vendo aqui nos dois desenhos. Se você observar, o que vai ficar apenas depois no RNA, que a gente chama de RNA pronto, ou RNA-M apenas maduro, a gente vai ver só os exons, tá? Esse aqui é o chamado pré-RNA mensageiro, ou seja, ele ainda não está totalmente preparado. E outra coisa que acontece, que vocês estão vendo aqui, ó, é que eu vou ter duas extremidades livres e que não podem estar completamente livres. Por quê? A molécula de RNA ela é muito frágil. Inclusive, na época da pandemia, para quem tomou a vacina da Pfizer, talvez lembre, que ela só podia ser guardada em freezers muito frios, menos 70 graus Celsius, porque era só uma fita de RNA. Na temperatura normal, ela acabava degradada. Então, por isso, o nosso RNA mensageiro aqui ele precisa estar protegido de degradação, principalmente do estresse oxidativo, tá? Derivados do oxigênio, que são mais reativos. E aí, por isso, na extremidade 5' eu vou botar basicamente um capacete, tá? Feito a partir de uma guanina, a gente chama de cap 5'. E do outro lado, da extremidade 3', eu vou botar uma série de adeninas, tipo assim, papo de 20 e poucas, 50 adeninas, que vão ficar em sequência. Essas 50 adeninas não vão ser lidas, eventualmente. Elas só estão ali para caso seja degradado, que seja degradado a adenina, não algo que de fato é codificante, tá? A gente chama isso aqui de cauda poli-A. Agora, vale dizer que a gente tem o splicing, muitas vezes, acontecendo de formas diferentes, o que a gente chama de splicing alternativo. E aí, nesses casos, eles podem acabar não incluindo determinados exons ou incluindo introns que não deveriam ser incluídos. E isso é muito interessante, isso já foi questionado no Enem, por quê? Inicialmente a gente pensava que cada gene só gerava uma proteína. Só que isso foi quebrado com o splice alternativo. Então a gente sabe hoje que para cada gene a gente pode fazer um grupo de proteínas a partir do processo conhecido como splice alternativo. Proteínas completamente diferentes? Não, proteínas similares, tá? Mas sim, a gente consegue fazer aí proteínas diferentes a partir do mesmo RNA mensageiro, fazendo essa manipulação de quem é que vai para o RNA maduro. O exon, o intron, um pouco de exon, um pouco de intron, e aí vai. E relembrando, falei isso para vocês no começo dessa explicação, deixar claro que procariontes não fazem isso, porque procariontes tem um DNA circular, todo o DNA é codificante, tá? Inclusive não tem nem núcleo, porque vale dizer o seguinte, a transcrição não é a leitura do DNA aqui e a formação do RNA, então aonde que está acontecendo esse processo aqui? Está acontecendo no núcleo. Só que procarionte não tem núcleo, então aonde que acontece a transcrição e a tradução? Acontece no citoplasma. E elas inclusive são simultâneas, a gente vai relembrar isso, tá? Agora, nos eucariontes não, a gente tem um DNA linear, a gente vai ter o processamento por exons e introns, e a gente vai ter uma separação física da transcrição com a tradução, porque esse RNA mensageiro, depois que ele chega aqui a essa fase, ele está maduro, ele é enviado para fora do núcleo, onde ele vai acabar encontrando lá no citoplasma um ribossomo, que fará a chamada tradução. Só que entenda o seguinte, o RNA mensageiro ele é sempre o mais falado, mas ele não é o único tipo, tá, de RNA que a gente vai produzir. A gente tem o mensageiro, que contém a mensagem, o gene, ali na sua forma de RNA, porque vai dizer o seguinte, se estava escrito TAC, o T vai levar no RNA um A, o A vai levar a um U no RNA e o C vai virar aí a levar a formação de um G no RNA. Então entenda que há sempre a complementariedade e lembrar que RNA só tem uracila, não tem timina. Mas ele tem a mensagem em si, a mensagem que será lida. Agora a gente tem também o RNA transportador, é esse camarada aqui, ó. O transportador ele tem a capacidade de transportar aminoácidos do citoplasma em direção ao ribossomo. E a gente vai ver que ele é bem específico, então cada transportador traz um aminoácido específico de acordo com o que a gente vai chamar de código genético. E o RNA ribossomal, ele é um RNA usado para fazer essa organela aqui, chamada de ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteína, pela tradução propriamente dita, tá?
Agora, vamos falar mais sobre essa tradução. A tradução, vejam aqui, ela vai ser feita então pelos ribossomos, e para isso eu quero que vocês entendam o seguinte: como que o ribossomo trabalha? O ribossomo, ele é basicamente uma caixa onde vai haver a puxada e aí sim, ser trazido os RNAs mensageiros. Então o RNA mensageiro aqui para mim, ele vai estar em vermelho, enquanto que o mensageiro vai estar em verde, enquanto que o RNA transportador ele vai estar ali em vermelho. E observem o seguinte, os dois têm nucleotídeos, por isso que é um RNA. Só que aqui embaixo a gente vai ter eles em sequência, e aqui o RNA transportador ele tem apenas 3 nucleotídeos destacados. A gente vai chamar esses 3 nucleotídeos de anticódon, porque eles vão encontrar 3 nucleotídeos do RNA mensageiro que a gente vai chamar de códon. Códon e anticódon vem da palavra código. Então a gente está falando de uma linguagem. E aí é por isso que é importante apresentar para vocês o que é o código genético. O código genético é como o nosso RNA mensageiro será lido, é como a mensagem será lida. É como se fosse falar a linguagem, tipo português, inglês. Então a mensagem está escrita em nucleotídeos, mas como que a gente lê isso? A gente lê primeiro de 3 em 3 nucleotídeos. Então cada códon que será lido vão ser 3 nucleotídeos em sequência, que podem ser A, U, C ou G. 3 deles. Pode ser tudo repetido, pode mudar, tanto faz. E para cada códon, a gente vai ter a configuração de um determinado aminoácido. Então repara aqui, ó, a gente leu o códon AUG. E aí eu uso a tabela, tranquilo, tá? A questão vai te fornecer a tabela se necessário. Eu vou achar que o AUG, ela vai levar à formação da MET, que vem de metionina. Então, o RNA transportador que trouxer o aminoácido aqui para o ribossomo, ele vai transportar aqui a metionina. Como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Porque vai haver uma ligação aqui, ó. Então, para todo aminoácido metionina, eu vou ter um RNA transportador ligado a ele, escrito aqui com UAC no anticódon. Por que UAC? Porque ele vai ser o oposto do códon, então vai haver a ligação, pareamento e indicação que esse aminoácido fica. Quando ele se liga ao primeiro, o que acontece? A gente traz o segundo. Então aqui tem AAA. Então eu vou aqui na tabela e procuro, ó, A. Com isso eu vou encontrar lis, de lisina. Então vai vir o segundo RNA transportador, que vai ter um anticódon oposto. Se aqui está AAA no códon, o anticódon vai ser UUU. E eu vou encontrar aqui o aminoácido lisina. À medida que esse segundo chega, o ribossomo ele dá uma leve deslocada aqui para a direita. E ele já vai começar a ler o terceiro. O terceiro é UUU. Aí olha aqui, UUU. Traz o F de fenilalanina e vai trazer o terceiro aminoácido. No momento que o terceiro RNA transportador chega aqui, os 2 primeiros aminoácidos eles fazem uma ligação. Ligação que a gente chama de ligação peptídica. E essa ligação sendo feita agora, eles estão conectados e vão formar uma proteína. E aí, a partir dessa ligação, o primeiro RNA transportador está livre para ir embora. Ele não tem mais o aminoácido. Ele não é descartado, porque ele vai para o citoplasma, onde ele vai se ligar de novo a uma nova metionina. Por que eu sei que é metionina? Porque olha o anticódon aqui, é o UAC. E aí, traz o próximo, mais um AA. Então vai trazer mais uma vez uma lisina para se conectar aqui. E assim vai deslocando, ou seja, o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro nesse sentido, sempre trazendo cada vez mais RNAs transportadores que trazem consigo um aminoácido. Agora, vamos analisar com calma essa tabelinha, esse quadro do código genético. A gente tem aqui combinações de 3 nucleotídeos no total. Então a gente tem um total de 64 códons possíveis. Mas a gente só tem 20 aminoácidos. Então muitas vezes mais de um códon, olha, o UCU e o UCC, e o UCA e o UCG vão levar à formação da mesmo aminoácido. Isso aqui é muito impactante, porque se houvesse uma mutação que mudasse esse U por um C, levaria à formação de uma proteína diferente? Não. A gente acabaria tendo uma mutação que a gente chama de silenciosa. Ela não gera impactos na proteína. Óbvio que isso não acontece sempre, porque se tivesse afetado o primeiro U e virasse, sei lá, um C, a gente veria que o CCU já seria uma prolina. Então depende muito de qual nucleotídeo. Agora, o fato da gente ter mais códons do que aminoácidos faz com que a gente chame esse código aqui de degenerado. O que significa ser degenerado? Significa dizer que mais códons existem do que aminoácido, logo mais de um códon acaba levando à síntese do mesmo aminoácido. Além disso, vale dizer que esse código aqui, isso aqui não é para humanos não, tá, gente? Isso aqui é para todos os seres vivos desse planeta. Então a gente fala também que o código genético ele é universal, ele se aplica a
todos os indivíduos vivos. Isso é muito interessante porque lá em Biotech a gente falou que é possível colocar um gene de insulina humano num indivíduo que é, por exemplo, a bactéria. E a bactéria consegue ler o nosso gene, ou seja, a forma que os genes são lidos são sempre os mesmos. Então eu costumo falar que cada ser vivo é um livro diferente, porque tem informações diferentes. Mas a linguagem de todos esses livros, de todos esses DNAs, é o mesmo. É o código genético, que é universal. E dentro desse código genético universal, a gente tem que deixar claro que existem alguns códons que são mais importantes, tá? São dois grupos, basicamente. A gente tem o códon de início, que é a metionina. Então aqui vocês viram que a gente tinha códons antes do AUG. Mas por que esse AAA e esse AUU não foi lido? Porque o primeiro aminoácido de qualquer proteína sempre será a metionina. Ou seja, o RNA mensageiro pode ter 200 nucleotídeos. Só vai começar a ler a partir do primeiro AUG. Então, muitas vezes, o RNA mensageiro como um todo não é lido, é só um trecho dele, tá? Então, toda vez que tiver a primeira leitura do AUG, vem um RNA transportador, traz a metionina e dá o start, dá o início na tradução. E como é que ela termina, né? Ela termina com o que a gente chama de código de término, código de fim ou código até de separada, tá? Esses códigos aqui são 3. É o UAA, UAG e UGA. Não precisa gravar, tá? Isso normalmente é fornecido na tabela. O que você precisa gravar? Se vocês repararem, só estão com a palavra fim aqui. E fim não vem de nenhum tipo de aminoácido. É realmente um códon de parada, é um códon de término, é um códon de fim, onde ele vai indicar que acabou a tradução. Então ele não traz nenhum aminoácido. Então vamos supor que a questão te diga que foram lidos 25 códons. Eu vou dizer que quantos aminoácidos aqui foram trazidos que vão formar essa proteína. Se foram 25 lidos, vão ser 24 aminoácidos. Se foram 120 códons lidos, foram 119 aminoácidos. Porque o códon de início traz sempre a metionina, cada códon diferente aqui traz um aminoácido diferente, mas o códon de parada ele não leva nenhum aminoácido. Ele apenas solta a proteína para que a gente possa ter a liberação desse tipo de molécula, tá? Desse peptídeo. Então, cuidado, sempre tem essa diferença. O códon de fim, ele não leva a formação de nenhum tipo de aminoácido. Ele não traz nenhum aminoácido. Agora, caminhando para o fim dessa aula de núcleo, a gente tem que entender que os ribossomos, muitas vezes, não vão ficar solitários, tá? Não é um ribossomo fazendo a leitura e só. A gente pode ter vários ribossomos unidos, tá? Juntos, próximos, fazendo a leitura em sequência, tá? De forma sequencial de um determinado RNA mensageiro. Ou seja, o RNA mensageiro ele não é usado uma vez, ele pode ser usado várias vezes e ele pode ser lido ao mesmo tempo por vários ribossomos. Quando a gente vê vários ribossomos juntos, a gente chama isso de polirribossomos. Poli muito, ribossomo é a organela que faz a síntese proteica. Para que vai servir o polirribossomo? Ele vai acelerar a tradução, ele vai acelerar a formação de proteínas. Então, em células que têm uma atividade muito elevada, a gente pode falar de células, por exemplo, como células embrionárias, células tumorais, tá? Às vezes pode acontecer em célula muscular. A gente vai observar aí uma velocidade de síntese muito grande e por isso eu vou usar de polirribossomos, tá? Então, a ideia é basicamente acelerar a tradução desse RNA mensageiro. Obviamente que eventualmente esse RNA mensageiro é descartado, tá? Então ele dura algum período e depois ele pode ser refeito novamente e aí vai. Um outro ponto importante da gente recapitular, a gente já conversou, né? Agora eu quero mostrar visualmente, já que a gente falou da tradução. Então, em procariontes, a transcrição e tradução acontecem juntos, ó. Então já está tudo aqui conectado. Por quê? Está tudo no mesmo espaço, que é o citoplasma. Enquanto que, no caso dos eucariontes, como o DNA está no núcleo, a transcrição rola no núcleo, o nosso processamento vai rolar no núcleo e depois o RNA maduro vai ser mandado para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido. Então há uma separação física, o que torna inclusive esse processo um pouco mais lento, tá? As bactérias conseguem sintetizar proteínas com mais rapidez. E um outro ponto muito importante é pensar que o DNA, em geral, ele vai estar condensado, tá? Então, o nosso DNA não fica todo aberto nesse formato. Ele é enrolado em estonas e dentro delas, cada vez mais condensado, formando o que a gente chama de cromatina. E até a própria cromatina ela é dividida em duas formas diferentes. Ela tem a eucromatina e a heterocromatina. Eu de presença, no sentido que a cromatina aqui ela vai estar pouco condensada, porque a gente vai ter a atividade acontecendo, ou seja, vou ter a leitura, tá? Enquanto que a heterocromatina ela é mais condensada, é um DNA que não vai ser lido normalmente, porque não é importante para esse determinado tipo celular.
E um outro nome que pode aparecer também é cromonema-cromossomo. Cromossomo, esse formato aqui, esse xizinho que a gente conhece, só vai aparecer quando a célula está se dividindo. É o mais condensado possível. Quando chega lá na metáfase, que a gente vai falar em divisão celular, ele está no mais condensado possível, para facilitar a separação. Mas na célula normal, na célula ativa, fazendo seu trabalho, não faz sentido, tá? Ela manter essa forma de cromossomo tão condensada assim. Então ela mantém na forma de cromonema cromatina, tá? Então se você vê esse nome cromonema é quando tá durante a intérfase. A gente vai ter aí já a condensação, mas não completa desse DNA. E para a gente fechar, resumindo tudo que a gente viu hoje, então quando o DNA sintetiza a nova molécula de DNA numa forma semiconservativa, a gente tem a replicação. Para que faz isso? Para conseguir se multiplicar, fazer divisão celular. E se eu quero expressar um gene, expressar uma proteína, eu faço a transcrição e depois a tradução. Lembrando, eu transcrevo para traduzir, porque eu não vou traduzir a mensagem inteira. Tá? Eu não vou traduzir o DNA inteiro, eu vou traduzir apenas um trecho dele. Por isso que eu transcrevo o DNA em uma molécula de RNA e depois eu leio esse RNA mensageiro e traduzo ele a informação de uma proteína. Tá bom? E só para fechar a ideia, existe um processo aqui que a gente não vai falar hoje, sim falamos lá em sistemática, que é a transcrição reversa, que a gente, humano, não tem capacidade de fazer, e nenhum ser vivo tem. Apenas um grupo de seres chamados de retrovírus, que são seres acelulares que por algum motivo, tá? A gente sabe qual é o motivo, tem uma enzima, mas a gente não entende como é que isso rolou, tem a capacidade de fazer, a partir de um RNA, uma molécula de DNA complementar. Muito interessante. É o caso, o único vírus que a gente conhece mais famosamente é o vírus HIV, o vírus da AIDS, tá bom? Mas isso é pouco falado aqui a nível de núcleo, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui. Numa próxima a gente vai dar sequência aqui a essa aula de citologia, com a próxima aula que é de membrana, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!